Boa noite, meu nome é Edmilson Benedito Manguel e neste vídeo nós vamos estudar, analisar e tentar compreender o funcionamento de dois algoritmos de ordenação, que são o Merge Sort e o Bubble Sort. Estes são os nossos algoritmos de escolha, os algoritmos que nós pretendemos estudar. Vamos começar pelo Merge Sort. Então, primeiro vamos tentar perceber em que consiste o Merge Sort. Agora, o Merge Sort eu vou chamar de algoritmo de junção. É um algoritmo que baseia-se na ideia Divide and Conquer, a ideia de dividir e conquistar. Por quê? Em alguns dos procedimentos, ou seja, na fase de execução e implementação do Merge Sort, faz a divisão de algo e depois, com base naquela divisão, faz algumas operações e alcança-se um resultado final. Como é que isso funciona? Nós somos dados um certo vetor ou uma lista com valores que nós pretendemos ordenar. Na lista que nos é atribuída, nós essencialmente vamos pegar a lista inteira no início, vamos encontrar a metade da lista, vamos dividir a lista ao meio e depois esse processo de dividir a lista ao meio é repetido de forma recursiva. Ou seja, os dois vetores obtidos após a primeira divisão, a mesma operação de divisão é aplicada em cada um deles de forma individual e depois, seja qual for o resultado obtido da divisão desses dois elementos mais recentes, os resultados mais recentes também são submetidos a uma outra divisão. Ou seja, esse processo de dividir a lista em dois vai se repetindo de forma recursiva até que nós tenhamos ficado com vetores unitários. Ou seja, até que o nosso resultado final, o resultado obtido dessas divisões recursivas, sejam vetores que contêm apenas um elemento. Nesse caso, nós aplicamos a divisão recursiva até que nos sobre apenas vetores unitários, vetores de apenas um elemento. Vamos tentar visualizar melhor como este processo é feito. Então, inicialmente nós temos cá um vetor ou uma lista e este vetor contém 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o comprimento do vetor que nós estamos a analisar é 8. Ou o tamanho. Então, nós temos o tamanho aqui de 8. Qual é o passo a seguir? O passo a seguir é dividir o vetor em 2. Então, nós vamos fazer isto aqui e assim. Lembrando que o Merge Sort baseia-se no paradigma dividir e conquistar. Então, já fizemos a primeira divisão. Após ter sido feita essa divisão, recursivamente nós fazemos a mesma coisa, de novo, de forma recursiva. Então nós faremos assim. Fazemos mais um dividir. Então dividimos acredito que podemos chamar de subvetores, e esse dividir e conquistar é feito até que nos sobre apenas vetores com um elemento. Então fazemos isto cá, fazemos isto cá, fazemos isto cá. Então aqui deste lado ainda temos vetores. O que temos que fazer? Temos que dividir. Dividir. A divisão é feita como? Nos questionamos qual é o comprimento deste subvetor aqui. É 2. 2 dividido por 2, para que possamos encontrar o meio, é 1. Então continuamos assim.
Então, já dividimos, já fizemos o procedimento de divisão. Como é que nós sabemos que já terminamos o procedimento da divisão? Porque só nos resta vetores com apenas uma unidade. Então, tendo sido feito este processo do divide, agora vamos implementar o conquistar. Vamos tentar resolver o nosso problema. Então, após ter sido feita a parte da divisão, nós vamos para a segunda etapa da resolução do nosso problema. Nós já dividimos, vamos tentar conquistar agora. Vamos tentar fazer a ordenação final e dar como resolvido o problema. Então, qual é o passo a seguir? É fazer comparações entre os valores unitários dos nossos vários vetores aqui, até que tenhamos uma lista ordenada, ou um vetor ordenado. Então, primeiro vamos comparar esses dois cá. Ao comparar esses dois, nós vamos colocar o nosso 3 aqui, este cá, e já está. Então, vamos criar um novo vetor temporário aqui. Vamos passar este para comparar os dois vetores subsequentes. Percebemos que o 2 é o mais pequeno, seguido pelo 5. Isto já está ordenado. Passamos para esses dois, criamos um vetor temporário, fazemos a comparação entre 8 e 10, percebemos que as posições dos valores já estão ordenadas, então só nos resta colocar dentro do vetor. Fazemos a comparação entre esses dois, o 7. Primeiro passamos o nosso comparador para destacar que estamos a trabalhar com esses dois valores aqui. Então ficamos com 4 e o 7, comparamos os valores e ficamos com algo assim. Pegamos o nosso comparador imaginário aqui para mostrar os valores que estão em destaque. Fazemos a comparação entre esses dois. Ao comparar os dois vetores, nós percebemos que temos que colocar este cá, este cá, este cá e este aqui. Temos mais um vetor temporário ordenado. Passamos agora para destacar esses dois vetores aqui. Fazemos as comparações cá, percebemos que este tem que vir para aqui, percebemos que este tem que seguir, percebemos que esses dois devem ser os valores a seguir também. Então, agora estamos numa fase em que pegamos o nosso comparador, abrangemos esses dois vetores temporários. Vamos tentar ordenar esses aqui agora. Como é que vai ficar? Vamos ter o array final. Teremos esses dois a iniciarem primeiro. Continuamos com as comparações. Este cá, este há de vir para aqui. Teremos estes dois valores a seguirem a nossa lista. E depois seguidos destes cá. Seguidos destes cá. Então, a seguir nós vamos olhar para a implementação do código do merge sort. Nós já devíamos ter
esta parte aqui. Então nós vamos criar uma constante com o máximo de valores que podemos ter num vetor. Que consiste a nossa implementação do merge sort. Nós teremos uma função recursiva. A função recursiva irá fazer algumas das operações que já destacamos nos exemplos anteriores. As funções recursivas têm uma característica, e a característica das funções recursivas é que elas executam com base numa condição recursiva, mas a sua execução tem que parar. E o que define a paragem de uma função recursiva? O que define a paragem de uma função recursiva é o que nós chamamos de função, é o que nós chamamos do caso base, base case. Ao ser alcançado o caso base, nós temos que essencialmente parar de... tem um problema aqui no meu... As nossas funções recursivas, elas têm uma característica principal, praticamente é uma propriedade. Uma das principais propriedades das funções recursivas é que elas executam mediante dois pressupostos ou duas condições principais. A primeira sendo a condição recursiva tem que ser verdadeira, e durante o tempo em que a função recursiva é verdadeira, nós continuamos a executar a nossa função recursiva. Mas a condição recursiva, eventualmente, ela deixa de ser verdadeira, e quando isso acontece, isso significa que nós alcançamos o caso base ou base case. Quando alcança-se o base case, a recursividade para. Então, nós temos que saber em que momento teremos alcançado o base case para esta função recursiva aqui. Daqui a nada eu vou explicar o que esta função faz. Vamos terminar a implementação do nosso código cá. Colocar valores aleatórios aqui. Destacar que nós estamos focados em implementar ordenações de ordem crescente.
para garantir o salto de uma linha aqui. Então, a nossa implementação ainda não terminou. E nós teremos a implementação desta função aqui, o merge. Mas antes disso, vamos lá perceber o que o nosso código faz até então em relação ao merge sort. Vamos primeiro olhar para a execução em si, depois vamos tentar perceber o que esta função faz. Esta função faz uso de uma função auxiliar, e o código dessa função auxiliar eu irei trazer de uma referência já. Então, primeiro nós declaramos o nosso vetor. Depois de declarar o nosso vetor, nós usamos a função sizeOf para pegar o tamanho deste vetor. Depois disso, nós imprimimos o nosso vetor antes de ele estar ordenado. Vamos lá pegar o vetor já agora, para que possamos imprimir. Então ele está aqui. Aqui nós fazemos a impressão do vetor antes da ordenação. Ele será impresso aqui. Depois fazemos a chamada da nossa função principal. A função principal, já agora aqui eu usei tamanho. Vamos lá garantir que isto aqui é igual. Então a função tamanho já está ali definida. Bem depois de nós ilustrarmos a nossa lista antes da ordenação, nós fazemos a ordenação. E a ordenação é feita com base na chamada da função merge sort. Então o merge sort é chamado, ele recebe alguns argumentos que são o vetor, a posição inicial e a posição final. Depois de ter recebido esses parâmetros, ela faz tudo que foi implementado aqui e depois imprimimos pela última vez a nossa lista ordenada. Agora vamos lá tentar perceber o merge sort aqui, como é que ele funciona. Os argumentos são esses, já sabemos: o vetor, o início da lista e o fim. Qual é o nosso caso de base? O nosso caso de base é o momento em que o nosso início será inferior ao fim. Ou seja, o que isso significa? Isso significa que a partir do momento em que o índice que nós armazenamos no início for inferior ao índice do fim, a nossa função tem que parar de executar. Mas enquanto isso não acontecer, essas operações irão tomar lugar. A primeira operação sendo a de definição do meio, não é? Nós vamos pegar os dois índices, os índices iniciais, provavelmente, olhando para este caso aqui. Este caso aqui diz que aqui é 0 e aqui é
e aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é 5. Então, na verdade aqui o que eu estava a tentar dizer é que quando isto for falso, aí é que paramos, mas durante o período em que isto for verdadeiro, nós continuamos a executar, porque nós inicialmente comparamos início e fim, e início aqui é 0, aqui é 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, aqui é 5, por exemplo, né? Então, sendo que aqui é 5, então, de facto, o início é inferior ao fim. Sendo que o início é inferior ao fim, a execução continua. E esses valores são sistematicamente atualizados. Então, essas duas chamadas aqui são responsáveis por dividir o vetor até que ele fique somente com um elemento. Então essa divisão será feita e depois nós teremos um vetor que nós teremos muitos vetores que só terão índice 0, e quando isso acontecer, esta condição para de ser verdadeira, porque o início já não será inferior ao fim, mas o início será igual ao fim, porque os dois serão 0. E quando isso acontecer, quando nós já tivermos vetores, como podemos dizer, vetores unitários, será feita a chamada para esse merge aqui. Agora o merge é implementado com base neste código cá. Eu vou chamar o código do merge agora. Este é o merge. O merge é a última etapa do nosso programa do merge sort. O merge, o que ele faz? Ele toma alguns parâmetros que são o array, o início, o meio e o fim. Agora o merge é diferente do nosso vetor merge sort, que só toma 3 parâmetros. O merge dessa vez toma 4 parâmetros. Tendo feito isso, o merge vai fazendo aquelas comparações das quais nós falamos. Essa é a etapa em que as comparações são feitas. Primeiro ele compara, ele certifica que ele está dentro de um certo intervalo. Após ter feito essa certificação, ele compara o valor que está num dos subvetores nos quais ele se encontra com o valor que está contido no outro subvetor. Ele faz o armazenamento nas variáveis, nos vetores temporários, Depois de ter sido feito o armazenamento nos vetores temporários, que é essencialmente uma das etapas que nós vimos, que é essa etapa aqui, a de armazenamento nos vetores temporários, que é esta aqui. Depois disso ter sido feito, nós copiamos os elementos ordenados no vetor original e, caso sobrem alguns elementos subsalientes, colocamos no restante dos passos do nosso vetor. Então, essa foi a explicação do merge sort, que é o vetor de ordenação de junção. Para resumir, como é que ele funciona? Ele pega nos valores ele pega no nosso vetor, ele descobre onde fica a posição central do vetor, aqui. Ele reparte o vetor em 2. Ele continua a fazer essas repartições de forma recursiva. Depois de ter terminado de fazer as repartições, ele chama esta função, que é a função merge, que é essencialmente a função de junção. A função de junção consiste em fazer comparações sistemáticas nos elementos dos vetores subdivididos.
Essas comparações permitem com que sejam formados novos vetores temporários já com dados ordenados. E no final, todos aqueles vetores são unidos. Daí que é feita a junção e é feito o merge sort. Agora vamos olhar para o bubble sort. Então agora vamos olhar para o bubble sort, ou ordenação em bolha. Bubble sort. Então vamos tentar perceber qual é o funcionamento do bubble sort, ou em que consiste o bubble sort. Então nós temos alguns elementos e nós pretendemos ordenar esses elementos. O bubble sort consiste em fazer comparações contínuas de elementos adjacentes e depois, dependendo do resultado da comparação, faz-se uma troca entre as posições do elemento, assim como pode não efetuar-se nenhuma troca. Quais são as condições que devem ser satisfeitas para que nós possamos fazer a troca de posições entre dois elementos em cada iteração do nosso programa? Então, essencialmente, caso nós estejamos a fazer uma ordenação crescente, pegamos no elemento do índice no qual nos encontramos, comparamos com o elemento do índice adjacente, seja qual for o menor entre os dois, esse terá que estar na posição inicial. Então vamos lá olhar isso na prática. Vamos mais uma vez pegar num símbolo aqui que vamos chamar do símbolo de comparação. Vamos iniciar a execução da nossa ordenação em bolha ou do nosso bubble sort. Então, estamos no índice 0 e queremos comparar com o elemento adjacente. Fazemos a comparação. Já agora isto chama-se temp. O temp serve para nos auxiliar na operação de troca. Então, eu faço a comparação cá. Ao fazer a comparação, nota-se que não há nenhuma operação a ser feita, uma vez que o menor elemento já está na posição onde deve estar. Passamos o nosso comparador para o próximo conjunto de elementos. Fazemos a comparação entre esses dois, entre o 6 e o 5. Notamos que temos que fazer a troca. Para fazer a troca, pegamos este valor, armazenamos na variável temporária, depois este passa para aqui e depois esse sai da variável temporária de volta para a sua designada posição. Ao terminar essa operação, passamos para os índices subsequentes, fazemos a comparação, descobrimos que há uma troca a ser feita. Esse vai para a variável temporária, este ocupa esse lugar, depois este sai daqui para aqui. Passamos o nosso comparador para os próximos valores, fazemos a comparação, percebemos que o valor inferior já está na posição onde devia estar.
Passamos para os próximos valores, fazemos a comparação, notamos que não há nada a ser feito aqui. Passamos para o próximo conjunto de valores, fazemos a comparação, notamos que este aqui é inferior, daí que tem que haver um swap ou uma troca. Passamos para os valores subsequentes, então esse processo repete-se até que tenhamos um vetor ordenado. O mesmo acontece aqui, depois este vem para aqui e este vem para cá. Passamos o nosso comparador para aqui, pegamos este vem para aqui, este vem para cá. Pegamos o nosso comparador mais uma vez, notamos que este tem que ir para a variável temporária, este para aqui. E depois iniciamos. Vamos de novo para o início. Então, depois daquela passagem, nós fazemos o mesmo. Comparamos esses dois, percebemos que já está na posição onde deve estar. Comparamos esses dois, percebemos que ok, tem que haver uma troca. Esse vai para a variável temporária, sai da variável temporária, ocupa essa posição. Passamos o nosso comparador para esses dois cá e nos questionamos se estão ordenados. Estão ordenados sim. Passamos para cá, fazemos a comparação. Passamos para cá, fazemos a comparação, notamos que ok, este é superior, então este é que deve estar aqui. E depois este ocupa essa posição. Passamos para aqui, comparamos esses dois, notamos que ok, esse é mais grande, temporária, esse vem para aqui e fazemos isto. Passamos para aqui. Comparamos esses dois, notamos que ok, esse tem que ir para a variável, tem que haver troca. Sempre que há troca, um dos valores tem que ir para a variável temporária e depois tomar a sua posição designada. Comparamos esses dois, notamos que ok, já está onde deve estar. Comparamos esses dois, notamos que ok, não há necessidade de haver troca. Fazemos uma outra passagem aqui, ou melhor, uma outra iteração. Comparamos esses dois, notamos que ok, este tem que ir para a variável temporária, este aqui. Continuamos, comparamos este e este, não há nada a ser feito. Comparamos este e este, não há nada a ser feito. Comparamos este e este, não há nada a ser feito. Passamos para aqui, comparamos esses dois aqui, notamos que ok, tem que haver uma troca. Esse vem para aqui, esse vem para aqui. Nosso temporária pode ter uma cor diferente só para questões didáticas. Passamos por aqui, fazemos a comparação. Notamos que algo tem que ser feito. Passamos por aqui, notamos que não há nada a ser feito. Passamos por aqui, não há nada a ser feito. Passamos por aqui, não há nada a ser feito. Começamos daqui de novo. Fazemos a comparação, não há nada a ser feito. Fazemos a comparação aqui, não há nada a ser feito. Fazemos a comparação aqui, não há nada a ser feito. Fazemos a comparação aqui. Notamos que tem que haver uma troca. Fazemos a comparação aqui. Notamos que tem que haver uma troca. Depois fazemos a comparação aqui, não há nada a ser feito. Fazemos a comparação aqui, não há nada a ser feito. Fazemos a comparação aqui, não há nada a ser feito. Fazemos a comparação aqui, não há nada a ser feito. Continuando, vamos de novo para o início da lista. Comparação aqui, não há nada a ser feito. Comparação aqui, não há nada a ser feito. Comparação aqui, tem que haver uma troca. Comparação aqui, tem que haver uma troca. Comparação aqui, não há nada a ser feito. 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 Depois vamos de novo para o início da lista. Comparação aqui, não há nada a ser feito. Comparação aqui, não há nada a ser feito. Comparação aqui, tem que haver uma troca. Variável temporária ocupa esse lugar. Daqui em diante já sabemos que não há nada a ser feito. Aqui não há nada a ser feito. Aqui algo tem que ser feito. Uma comparação, uma troca nesse caso. Daqui em diante não há nada a ser feito. Depois a gente vem para aqui. Notamos que
a nossa lista já está ordenada, ou o nosso vetor. Então vamos lá recapitular antes de escrever o nosso código. Nós temos uma lista, somos atribuídos uma lista não ordenada e queremos ordenar usando o bubble sort. A lista em questão tem um tamanho de 10. Agora o 10 também nos ajuda a saber que o máximo de iterações que nós teremos, ou o máximo de repetições no nosso laço de repetições que nós teremos é 10, para que possamos ordenar a lista. Isso é o máximo, mas não é obrigatório fazer todas as repetições até alcançar a lista ordenada. Pode-se ter um vetor ordenado antes de alcançar 10 repetições. Agora eu uso os termos lista e vetor de forma intercalar, ambos significam a mesma coisa. Então já temos a lista ordenada. Agora vamos lá olhar rapidamente para o código do bubble sort, tentarmos perceber como é que ele é implementado. Então nós teremos o nosso, isso já tinha que estar stdio.h. Então o nosso algoritmo considera que nós queremos fazer ordenação crescente. Lembrando que eu disse que por vezes pode haver necessidade de ordenar de forma decrescente, ou seja, do maior do menor ao maior. Vamos implementar o algoritmo primeiro, depois vamos tentar perceber em que consiste o seu funcionamento. Desculpa. Aqui estamos a implementar a troca. Um, dois, três, quatro. Vamos exemplificar rapidamente. Valores imaginários. Vamos lá escrever o tamanho de forma. Vamos lá ordenar logo.
Agora eu vou levar o do nosso código anterior. Então deixa eu ver aqui. Int. Então já temos o nosso Bubble Sort implementado. A última coisa que nós faremos é testar os dois programas. Vamos tentar fazer isso bem rápido. Vamos tentar iniciar pelo teste do Bubble Sort. Então eu vou gravar. Nós vamos tentar implementar algo aqui. Então vamos lá ver. Ok, já está a funcionar. E ok, então o Bubble Sort funciona. Temos cá antes da ordenação 4, 1, 5, tudo isto. Depois da ordenação e o nosso algoritmo funciona. Então agora vamos ao teste do merge. Então o merge parece que já funciona e já está. Então nós temos antes da ordenação, que são esses valores aqui, 42, 11, 29, 4, 17, 33. Depois da ordenação tudo já está bom. Então testamos o Bubble Sort e o Merge Sort. E é isso por hoje. Tchau.